Olá pessoal, aqui é o professor William. Vamos com um resumo da nossa segunda aula, ok? Então, o que a gente acabou conversando? Nós falamos do modelo de transformação e demonstramos que qualquer modelo de transformação, leia-se também produção, passa por isso. Você tem um input, e aí vamos ver o que está entrando aqui. Você tem um processo de transformação, que a gente chama de produção, e nós vamos ter o output, que geralmente é o produto, geralmente não, né? É o produto ou o serviço que a empresa oferece. Que depois nós vamos ver que, na verdade, isso já não tem mais essa distinção, né? O produto ou serviço pode ser, na verdade, o conjunto, os dois juntos. Então nós falamos do input, você tem aí basicamente dois tipos de input: aquilo que será transformado e aquilo que transforma. Então esses recursos aqui transformam esses recursos aqui. Nós vamos ver quais são eles. Então, o que eu transformo? Primeiro, materiais, leia-se matéria-prima, commodities em geral. Eu posso também transformar informações e consumidores, né? As pessoas também são transformadas. Quando a gente fala de serviço, é isso que acontece. Recursos de transformação é aquilo que eu uso para transformar matéria-prima, né, que são os produtos, os materiais, as pessoas e a informação. Então eu tenho instalações que podem ser uma máquina, pode ser uma planta industrial, um CD, enfim, um setor de distribuição, e os funcionários, que são as pessoas que operam essas máquinas, trabalham nessas plantas industriais. E aí, então, tudo aquilo é o input. E aí agora vem o processo de transformação em si, que está ligado com aquilo que está entrando, que seja material, informação, consumidor. Então, a transformação varia, né, de acordo com o que está entrando. E aí, o que eu posso transformar? A gente viu, no caso dos materiais, eu posso mudar a propriedade física, a localização dele, a posse e armazenagem. E a gente deu exemplos, né, de empresas que trabalham isso. 3M, que trabalha com propriedades físicas, né, mudando materiais para compor os seus produtos. A FedEx, que muda a localização de produtos, está de um local vai para o outro. O Carrefour, que muda a posse, né, ele é um varejista, ele faz a intermediação entre a indústria e os consumidores finais. E a GV Logística, uma empresa que faz o armazenamento de produtos. A gente também falou do processo de transformação de informações. O contador modifica informações, né? A posse, o pessoal de pesquisa, né? A informação está com o consumidor, ele processa isso e vende para alguém. Então ele transfere a posse da informação, armazenar a informação, uma biblioteca, e localização da informação, né? De um ponto para o outro. Empresas de telecomunicação fazem isso. E a transformação de consumidores. Eu posso mudar a propriedade física de consumidores, como por exemplo o pessoal de cirurgia plástica, né? A localização de pessoas também eu modifico, a companhia aérea faz isso. A gente armazena, né, entre aspas, né, pessoas, na verdade estamos acomodando em hotéis, né? E também a gente pode mudar o estado psicológico, fisiológico de pessoas, né? Disney psicológico, o Albert Einstein fisiológico, enfim. As pessoas podem ficar mais felizes ou tristes ao ver um filme, um desenho, e eles estão com algum problema de saúde e procuram um hospital para se curar. A saída, já falamos do input, né, materiais, informações e consumidores que são transformados. O que transforma são, no final, instalações e os funcionários que são utilizados, né? Tudo isso entra, eu transformo tudo isso, como a gente acabou de ver, e agora tem a saída, que é um produto. Então, aí deixo uma definição de produto. Mostramos que um produto pode ter várias configurações, dependendo do que se oferece em torno do benefício central. Quando eu vou ampliando esse benefício, eu vou mudando a característica do produto, né? A gente deu o exemplo do hotel, onde o benefício central é o camarada dormir, e quando eu vou ampliando isso, né? Esse é o básico, né? Que oferece só o benefício genérico, e aí o benefício central, e aí eu vou ampliando isso, né? Por exemplo, o esperado é aquilo que as pessoas têm como uma imagem do produto, o ampliado é uma coisa um pouco mais sofisticada, até de chegar no potencial, que é uma coisa mais de futuro, né?
E isso também tem a ver com o ciclo de vida do produto. Essa percepção aí do produto também muda em virtude do ciclo de vida do produto, tá? Ele é produzido, ele é transformado de maneiras diferentes, tem objetivos diferentes em cada fase, né? Então, por exemplo, a questão de custo, eu vou trabalhar muito mais no declínio do que na introdução, onde eu gasto bem mais para lançar. Já no declínio eu tenho que procurar uma transformação de baixo custo porque o produto está quase morrendo, né? E aí a gente está mostrando que essa distinção entre produto e serviço quase que não existe, né? Você pega uma empresa como a Whirlpool, né, que tem essas marcas mais conhecidas no Brasil, simplesmente vende os produtos e agora ela oferece um serviço vendendo água filtrada e não exatamente o filtro, né? A gente deu exemplo também da Michelin, que não está afim mais de vender pneus, mas vende serviços, no caso aterrissagem para companhias aéreas, e ela se ocupa em analisar se o pneu está bom ou está ruim para aquele número de aterrissagens que as empresas compraram. E no final estamos mostrando que essa distinção entre produtos e o bem, né, o serviço, né, ela está quase que se encerrando, né? A gente está falando de servicificação, tudo está virando serviço. Esses exemplos que eu citei, né, acabamos de falar, é um caso como esse. E aí nós mostramos tipos de operação de produção, porque elas podem ser iguais, né? No caso, todas elas têm input, têm transformação, têm output, mas elas são diferentes em alguns sentidos. Por exemplo, volume, aqui eu trabalho com um volume muito maior, aqui eu trabalho com um volume menor. Aqui me permite padronização de processos, aqui eu não padronizo processos. Então aqui, o custo aqui nesse tipo de operação, tipo o McDonald's, é baixo, aqui o custo no à la carte é muito mais alto. Variabilidade, né? Se pegar o táxi, tem inúmeras rotas, o ônibus só tem basicamente uma rota, né? Então varia muito pouco o output do processo. Aqui a variação da demanda, então aqui é diferente, né? Aqui a variabilidade do que está saindo. E aqui a variação da demanda. Então se você pegar, por exemplo, deu um exemplo de pasta de dente, né, na sala, onde a demanda, se você pegar a demanda ao longo do tempo, ela é relativamente estável, né? As pessoas não têm picos, escovam mais dente e depois escovam menos dente, né? Então é uma coisa mais ou menos estável. Já num hotel na praia, tá calor, lotado, falta lugar, precisa contratar um monte de gente, no inverno às vezes tem que demitir, enfim, às vezes alguns até fecham, né? E no caso da visibilidade, então uma operação de uma loja física como essa aqui, né? Na Holy Foods, tudo tem que estar limpo, organizado, isso, tudo tem um custo, né? E o atendimento ao cliente, como ele está lá na loja, muitas vezes não pode ser padronizado, então o custo aqui também é alto. Já em operações como essas aqui, onde o contato com o cliente é menor, eu tenho toda uma parte lá do armazenamento, que é o recebimento de pedidos, expedição, tudo isso que o cliente não vê, eu posso padronizar isso. Então, o custo dessa operação se torna menor comparado a esse custo que é maior. Tá? E por fim, a gente falou do projeto de rede de operações produtivas. Isso é uma rede onde você tem aqui diversos agentes, né? Fornecedores de um lado, clientes do outro, que fazem negócio com uma empresa focal. Né? Isso pode ser uma indústria ou pode ser um serviço, como eu te dei o exemplo aqui do shopping center. E demonstramos também que as empresas, né, elas podem fazer integrações verticais, ou para trás ou para frente, comprando empresas aqui ou aqui para executar algumas tarefas que ficariam a cargo de terceiros. Isso tem implicações no processo de input, transformação e output. Aqui demos um exemplo, né, da Motorola comprando o Google, uma integração para frente, a Oracle e a Sun também, uma integração para frente, e uma para trás com a RIM comprando o KNX, que é uma fabricante de processadores, foi uma integração para trás. E aí a gente começou a falar de localização de empresas, a gente acabou falando de 3 tipos, né, pontuação ponderada, método centro de gravidade e o método ponto de equilíbrio. A gente vai tratar isso agora em mais detalhes na terceira aula presencialmente, né? Que a gente deu exemplos aqui da pontuação ponderada, do método centro de gravidade, embora essas letras aqui possam assustar, vocês viram que é relativamente simples fazer,
se você montar uma tabelinha fácil de fazer, a gente vai repetir isso em aula. Isso, se for o exemplo que a gente deu. E aqui o médio ponto de equilíbrio, né? Onde, quando a gente calculou aqui uma quantidade, né, foi 4.545 unidades, era o que a gente calculou, que está aqui no eixo X, né? Para cá, vale a pena localizar a fábrica nessa curva aqui, que é a fábrica A. Acima dessa quantidade, vale a pena essa curva aqui, que é a fábrica B. Esse foi o que a gente também fez aqui no ponto de equilíbrio. Tá bom? A gente vê isso aqui em sala depois com um pouco mais calma. Basicamente foi isso que a gente viu na última aula. Ok? Até mais.